Olá! No vídeo de hoje eu trago a história da família Boyle, mais precisamente os fatos por trás da morte de Noreen Boyle. Na cidade de Mansfield, Ohio, conhecida por ser um grande centro industrial, Collier, de 11 anos, mora com seu pai, John Jack, sua mãe, Noreen, e sua irmã recém-adotada, Elizabeth. Na época, Jack era de longe o médico mais bem-sucedido da cidade. Mas, entre quatro paredes, Jack era uma pessoa completamente diferente. Descrito como uma pessoa muito explosiva por sua própria esposa, seus surtos de raiva muitas vezes aconteciam sem razão alguma. Mas seus outros defeitos não eram segredo para ninguém. Todos na cidade sabiam de suas infidelidades, e Jack nunca teve que enfrentar as consequências de suas próprias ações, até o dia em que apresentou a sua nova namorada a seu filho, subestimando a perspicácia de Collier. Jack simplesmente chegou para Collier um dia apresentando Sherry, sua secretária e também amante, mas ele não contava que Collier fosse reconhecer um dos anéis de sua mãe na mão de Sherry, e o mesmo deixou bem claro que entendeu o que estava acontecendo e simplesmente mencionou: "Engraçado, minha mãe tem um anel igual." Collier, apesar da pouca idade, sabia o que estava acontecendo e sabia que tinha que contar para sua mãe. Mais tarde, no mesmo dia, Collier pediu para sua mãe se sentar, pois ele tinha algo difícil a lhe contar. Foi então que ele disse que achava que seu pai tinha uma namorada. Noreen havia atingido seu limite. Ela já sabia das traições de Jack, mas envolver o filho em seus assuntos foi a gota d'água. Então, ela pediu o divórcio. Após muita conversa, Jack tentou convencê-la a deixar Ohio e começar de novo em outra cidade, mas pediu para ficarem em Mansfield até a véspera de Ano Novo. Mas, na véspera de Ano Novo, Collier foi acordado por um grito estridente vindo do quarto de seus pais. Collier conseguiu ouvir seu pai andando em direção ao seu quarto. Foi quando ele decidiu que ficaria deitado na sua cama sem se mexer, pois ele estava muito assustado e não havia a menor ideia do que acabou de acontecer. O pai de Collier abriu a porta de seu quarto e ficou na porta, olhando a cama de Collier por um bom tempo, mas eventualmente fechou a porta e saiu dali. Pela manhã, Collier finalmente encontrou a coragem dentro de si para sair do quarto e enfrentar seu pai. Collier desceu as escadas de sua casa perguntando em alto e bom tom para seu pai onde estava sua mãe. Jack respondeu que Noreen tinha ido tirar umas férias. Nesse momento, Collier entrou em pânico. Ele sabia que sua mãe simplesmente não deixaria para trás. Collier então pegou a lista telefônica e correu escada acima, pegou o telefone sem fio e se trancou no banheiro. Collier começou a ligar para todas as amigas de sua mãe e contou para todas elas o que havia acontecido na noite anterior. Contou como sua mãe estava assustada e deprimida nos últimos anos e também implorou para que elas chamassem a polícia. Quando Collier terminou de fazer as ligações, ele infelizmente se deu conta que teria que lidar com seu pai sozinho daqui para frente. Collier sempre teve muito medo de seu pai e agora ele acha que seu pai acabou de matar a sua mãe. Ele sabia que a cada dia ele corria mais e mais risco de vida. Quando a polícia chegou, Jack contou aos policiais que Noreen e ele discutiram e ela saiu de casa por conta própria. Ele insistiu em saber quem ligou e só desistiu de encarar seu filho quando os policiais disseram que foi uma das amigas de Noreen. A essa altura, poucos dias após Noreen ter desaparecido, ninguém suspeitava de um crime. Para as pessoas, Collier era apenas uma criança e a história de Jack fazia sentido. Quando Messmore, um renomado detetive da cidade, se encontrou com Collier pela primeira vez, ele disse que Collier parecia muito preocupado, repetindo várias vezes que sua mãe nunca o deixaria. Mas Christine Boyle, a mãe de Jack, de 76 anos, que também estava na casa na noite do desaparecimento de Noreen, disse para não darem ouvidos a Collier. Ela disse ao detetive que 3 anos antes, durante umas férias, Noreen brigou com Jack e saiu sem avisar, mas acabou voltando no dia seguinte. Ela também falou que Jack não estava no momento, pois tinha ido a Erie, Pensilvânia, trabalhar na casa em que ele e Noreen se mudariam. Os dias se passaram sem nenhum sinal de Jack ou Noreen, até que um vizinho ligou para a polícia, alegando que ele estava acordado durante toda a noite do dia 1º de janeiro e não viu ninguém saindo da casa. Com essa informação, os policiais decidiram voltar na casa para investigar, mas dessa vez tinham uma equipe forense totalmente preparada para vasculhar a casa. Porém, não encontraram nada. Esta segunda visita, no entanto, revelou-se muito mais útil do que se pensava inicialmente. O detetive Messmore finalmente teve tempo de ouvir Collier sem sua avó por perto. Mais uma vez, ele repassou todos os detalhes que ouviu naquela noite, mas também falou sobre o que seu pai tinha feito desde então. Collier disse que seu pai voltou daquele fim de semana na Pensilvânia com os braços e ombros muito doloridos, o que era muito incomum.
Messmore ficou impressionado com os detalhes que Collier lembrou em pouco tempo. Vendo que a avó de Collier estava a caminho, ele rapidamente disse ao garoto para ligar para ele assim que pudesse e deu a ele seu cartão e saiu com Christine o acompanhando. O detetive estava intrigado, pois normalmente, quando você conversa com crianças da idade de Collier, você assume que o que eles estão falando não seja tão preciso e confiável. Mas nesse caso, Collier foi tão convincente que Messmore decidiu que teria que investigar esse caso um pouco mais. Determinado a encontrar justiça para sua mãe, Collier decidiu encontrar uma maneira de falar com Messmore longe de sua casa. Collier, no dia seguinte, disse ao diretor da escola que precisava ligar para o departamento de polícia de Mansfield e falar com o tenente David Messmore. O diretor da escola entendeu a situação e ofereceu o ambiente escolar como uma forma segura de Collier se comunicar com as autoridades sempre que precisasse. Ciente de que seu pai provavelmente poderia matá-lo por conspirar contra ele, agora Collier se mantém na segurança de sua escola para conversar com Messmore. Esse relacionamento foi de grande utilidade para o detetive, porque ele havia sido impedido de entrar na casa dos Boyle depois que sua última visita não deu resultado. Era quase como se ninguém pensasse que Jack poderia ter feito qualquer coisa contra sua esposa. No primeiro dia em que o detetive foi até a escola, Collier disse que iria revirar a casa inteira em busca pelo corpo de sua mãe. O detetive estava muito preocupado com a segurança de Collier. Apesar de Collier parecer compreender o que aconteceu com sua mãe, parecia não entender totalmente a gravidade de tudo. Collier precisava ter certeza absoluta de que não seria pego, porque se seu pai fosse realmente um assassino, não havia como garantir que ele não daria o mesmo fim para ele que deu para Noreen. E esse vai-vem do detetive indo até a escola durou semanas. O detetive perguntava a Collier se ele encontrou algo em casa, enquanto Collier perguntava sobre o progresso do caso. O departamento de polícia estava praticamente convencido de que a recontagem de Jack sobre os eventos estava correta. Para eles, Noreen era apenas uma mulher que decidiu ir embora após descobrir a traição do marido. O detetive sabia que as únicas pessoas trabalhando nesse caso eram ele e um menino de 11 anos. O capitão da polícia de Mansfield estava prestes a encerrar o caso quando Collier entregou uma nova pista a Messmore. A polícia, apesar de saber do envolvimento de Sherry e Jack, não tinha nenhuma prova de que de fato eles estavam juntos. Mas Collier, enquanto seu pai o deixou sozinho em sua caminhonete para pagar a gasolina, começou a vasculhar o porta-luvas e encontrou 2 fotos de seu pai com Sherry, dentro e fora da casa na Pensilvânia. Sim, a mesma casa que ele supostamente havia comprado para se mudar com Noreen e recomeçarem suas vidas juntos. Imediatamente, Messmore reuniu sua equipe mais uma vez. Eles contataram um corretor de imóveis por trás da transação e todas as lojas de ferragem nas 2 cidades, perguntando se alguém havia comprado uma pá nas últimas semanas. Eles até ligaram para Sherry, perguntando sobre o caso. Foi quando Jack se deu conta que haviam pessoas conspirando contra ele. A polícia não poderia saber todos esses detalhes sem que alguém fornecesse informações. Foi quando ele disse a Collier que partiriam para a Flórida no dia seguinte. Naquele mesmo dia, Collier ligou para Messmore em pânico. Messmore se deu conta que Collier pode ser a única testemunha de um possível assassinato e há uma grande possibilidade de Jack também matar seu filho. Depois de ouvir Collier, detetive Messmore garantiu que o tirariam da casa de Jack o mais rápido possível e que parariam de investigar até que pudessem garantir sua segurança. Na manhã do dia 24 de janeiro de 1990, Collier foi acordado às 6 da manhã com 2 estranhos no seu quarto que o disseram que ele tinha 20 minutos para fazer as malas, porque ele seria levado daquela casa. Os 2 estranhos eram agentes do Conselho Tutelar. Com Collier fora de perigo, Messmore e o Departamento de Polícia de Mansfield continuaram as investigações. Primeiro, eles se encontraram com Michelle Bath, a corretora de imóveis que vendeu a casa para Jack. Ela explicou que a mulher que assinou o contrato da casa com Jack não era Noreen. A corretora de imóveis descreveu a mulher que estava com Jack Boyle como uma mulher grávida e muito jovem. E certamente essa não era a descrição de Noreen. Ela também disse que Jack pressionou as pessoas que já moravam na casa a se mudarem mais cedo, insistindo que precisaria da casa vazia no dia 1º de janeiro. Michelle disse que a última pergunta de Jack foi muito estranha. Ele havia perguntado o que ele encontraria caso ele cavasse o porão. Ela então perguntou por que ele faria isso, já que o porão estava em perfeito estado, mas Jack não deu muitas explicações. Depois de fazer algumas ligações, Messmore obteve uma nova pista. Aparentemente, 2 dias antes do desaparecimento de Noreen, Jack alugou uma britadeira em uma loja local.
Esta informação, junto à informação da corretora de imóveis, fez com que Messmore conseguisse um mandado para revistar a propriedade de Erie. Ele trouxe consigo uma equipe de técnicos equipados com pás e picaretas. Quando um de seus homens lhe disse que o chão do porão não estava totalmente seco, Messmore deu a ordem para começarem a cavar. A equipe técnica se deu conta que o chão do porão não estava nivelado e começaram por ali. Mas assim que começaram a cavar, já foram surpreendidos por um mau cheiro e, de fato, constataram que havia um corpo enterrado no concreto. Jack foi preso imediatamente e uma equipe forense foi enviada ao local. Eles não encontraram nada na casa, nada no porão e nada em seus carros. Com um corpo irreconhecível, em um tempo que a tecnologia de exames de DNA ainda não estava disponível, sem nenhuma evidência física para apoiar suas suspeitas, a polícia não tinha muito o que trazer para o julgamento que se aproximava. Então, o detetive Messmore fez uma visita a Collier enquanto ele estava em um orfanato. Ele pediu a Collier que testemunhasse contra seu pai no julgamento. Mas você deve estar se perguntando por que Collier estava em um orfanato. Tanto a família de seu pai quanto a família de sua mãe haviam cortado laços com ele, alegando que ele era muito jovem para ser levado a sério, e nenhum deles acreditava que Jack poderia ter feito qualquer coisa contra Noreen. Messmore era a única pessoa que parecia entender e acreditar em Collier, e em um momento de fraqueza, o menino começou a chorar em frente ao detetive. Collier, em meio às lágrimas, falava que estava extremamente triste e deprimido, que estava se sentindo abandonado. Perdeu seus pais e perdeu sua família, porque ninguém mais queria nada com ele. Messmore olhou bem nos olhos de Collier e disse que ainda havia uma maneira de corrigir isso. Se ele concordasse em testemunhar, poderia finalmente provar que todos estavam errados e finalmente conseguir justiça para sua mãe. Sem hesitar, Collier disse que sim, testemunharia contra seu pai. 5 meses depois, em 4 de junho de 1990, o julgamento começou e Collier finalmente ficou cara a cara com seu pai. Collier começou contando ao júri as infidelidades de seu pai, relembrando seu encontro com Sherry usando o anel de sua mãe, as fotos que encontrou na caminhonete de Jack e os barulhos e gritos que ouviu na véspera de Ano Novo. Sherry também testemunhou e admitiu que estava sim tendo um caso com o Dr. Boyle e que seu bebê era dele. A promotoria, durante todo o julgamento, argumentou que o motivo pelo qual Jack Boyle matou sua esposa foi para que ele pudesse recomeçar uma nova vida ao lado de sua amante, Sherry Campbell. Após um julgamento de 1 mês, o júri finalmente tomou uma decisão. John Jack Boyle foi declarado culpado pelo assassinato de sua esposa Noreen Boyle. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Mas o pesadelo de Collier ainda não havia acabado. Durante anos, membros de sua família tentaram forçar um novo julgamento. O tio de Collier chegou a afirmar que conversou com Noreen após o assassinato e que o corpo que encontraram pertencia a outra pessoa. De sua cela, Jack revisou o relatório da autópsia e identificou muitos erros e inconsistências. Isso levou a promotoria a exumar o corpo de Noreen 4 anos depois e realizar um teste de DNA, já que a tecnologia não existia na época em que o corpo foi encontrado. Jack tentou abrir um buraco no caso da promotoria, mas acabou dando um tiro no próprio pé. O DNA concluiu que, de fato, o corpo encontrado era de Noreen Boyle. Collier e Elizabeth, desde que foram separados na manhã de 24 de janeiro de 1990, não tiveram contato algum até hoje. Ele foi enviado para uma família adotiva que o recebeu de braços abertos, levou uma vida normal e hoje é um cineasta de sucesso. Jack Boyle, desde que sua liberdade condicional foi negada em 2010, finalmente admitiu algum grau de responsabilidade pela morte de sua esposa. Sua próxima audiência de liberdade condicional está marcada para outubro de 2025. A filha de Jack e Sherry também permanece desconhecida. Esse foi o vídeo de hoje. Me conte o que você achou desse caso nos comentários. Não esqueça de deixar um like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para ser notificado sempre que eu postar mais histórias reais de pessoas reais.